eu sei, eu também nunca esperava que fosse falar disso, mas vai valer a pena, eu juro. Então, ok, Speed Racer realmente dispensa apresentações, mas sabe como é, formato do vídeo e tal, então vamos lá. Maha Go 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 é um anime da Tatsunoko de 1967, adaptando o mangá de Tatsuo Yoshida de 1966. No mesmo ano do anime, ele foi exportado para os Estados Unidos, onde virou Speed Racer, e fez um inexplicável enorme sucesso. Acho que carros de corrida eram mais interessantes naquele tempo. Ele narra as aventuras de Speed Racer, ou Go Mifune no Japão, um jovem piloto de corrida, mais sua família e amigos, a bordo do Match 5, um carro high-tech com várias fantásticas funções diferentes. Sendo bem sincero, eu não posso dizer que cresci com Speed Racer. Peguei uns episódios reprisados no Cartoon Network aqui e ali no começo dos anos 2000 e lembro de adorar o Match 5, o carro, apesar de não ligar muito pra corridas, mas foi só. Dito isso, claro que respeito demais o seu legado, especialmente no que diz respeito a criar pontes de comércio de anime entre o Japão e o Ocidente. Bom, algumas décadas depois, na década de 90, a Tatsunoko estava numa empreitada de ressuscitar várias de suas velhas franquias, e uma hora a fila andou e chegou a vez de Speed Racer. E foi daí que saiu o anime de 1997 de Maha Go Go Go, conhecido nos Estados Unidos como Speed Racer X e no Brasil como As Novas Aventuras de Speed Racer. Eu vou usar o nome americano porque ele é mais simples. A maior fama desse anime no Japão é o quanto ele foi um fracasso. Programado para 52 episódios, teve que cortar para 34 devido à baixa audiência, e foi completamente esquecido em pouquíssimo tempo. Achar episódios dele na internet, por exemplo, é um belo desafio. No ocidente, só 13 episódios foram exibidos, mas nesse caso, não necessariamente por falta de sucesso, apesar de que provavelmente não fazia muito. Resumindo uma grande novela, a empresa que fez a adaptação o fez sem a bênção dos detentores dos direitos da marca Speed Racer, e por isso foi abortado após pouco tempo no ar. Com tudo isso explicado, eu vou adiantar isso logo aqui porque não quero que se enganem. Se tem uma palavra para descrever esse anime, essa palavra é fraco. Uma história fraca, guiada por personagens fracos, apresentados em animação fraca, com fracos níveis de energia e carisma e originalidade. Eu até defendo os designs dos personagens, incluindo a Trixie e seus shorts na altura do útero, e sinceramente prefiro o Speed mais encorpado desta versão ao da antiga, por razões totalmente imparciais e não relacionadas ao meu gosto por homens, mas não defendo nada do resto. É totalmente pulável, pura e simplesmente. Mas quando passou aqui no Brasil, eu peguei alguns episódios. Não lembro de nenhum detalhe específico de nenhum deles, mas a memória do anime ficou ali, na minha mente, enterrada, adormecida por anos e anos. E de vez em quando, eu me pegava lembrando das palavras finais da abertura, como preferidas por Speed Racer na voz de Wendell Bezerra. Será que vou ser forte o bastante para vencer a corrida da Batalha Mundial? Será que vou descobrir o que aconteceu com o meu irmão? E tipo, boa pergunta. Ele faz essas duas coisas? Ninguém nunca fala do que acontece na parte do anime que não chegou aqui. Como ele termina? Sei lá, vai que o anime deu a doida no final e mandou o Match 5 pro espaço, sabe? Eu precisava saber. E com o poder da internet e um dicionário de japonês ao meu lado, eu sentei pra assistir esses 34 episódios. E olha, eu quase acertei na minha previsão, viu? Mas a seguir. Speed Racer X narra a carreira profissional de Speed Racer, ou Go Hibiki nessa versão, devido a motivos, um piloto novo no circuito de corridas que quer ganhar o grande prêmio mundial e orgulhar sua família, incluindo seu desaparecido irmão Rex, ou Kenichi no Japão. O rapaz, também um experiente piloto, porque o sobrenome dele é Racer e logo ele tem escolhas bem limitadas de carreira, sumiu após um acidente nas pistas e foi dado como morto, mas Speed tem esperanças de ele ter sobrevivido e de um dia encontrá-lo. E ele provavelmente não tem nada a ver com esse tal corredor mascarado chamado Corredor X, que também tá no pedaço. E só como observação, amo o visual dele nessa versão, é tão edgy. Apoiando-o, além de seus pais, claro, estão Trixie, ou Mai no original, uma dubiamente vestida fotógrafa de alguma revista que nós nunca descobrimos qual é, e que tem uma óbvia quedinha pelo corredor protagonista, o irmão mais novo dela, Gorducho, que tem esse nome por herança do desenho de 67, só que aqui não faz sentido porque ele não tem sobrepeso, e que é conhecido como Ataru na versão japonesa, e que no antigo anime era irmão mais novo do Speed, não da Trixie, e por fim, o mecânico Sparky, ou Takumi no original. Mas claro que essa será uma tarefa difícil, porque além de ter que encarar vários rivais, como o previamente citado Corredor X, Speed também está na mira de uma organização do mal chamada Excellion, que pretende usar a competição para dominar o mundo. Eu não sei como exatamente, mas eu sou fã de Yu-Gi-Oh! Isso aqui é bem mais plausível. E no decorrer dos primeiros 21 episódios do anime, acompanhamos Speed avançando na competição e ocasionalmente sendo chamado pela polícia para ajudar a capturar motoristas ninjas e afins. É bem menos divertido do que parece.
Podemos dizer que há um subplot paralelo em que a ex-namorada do Rex, uma contratada da Excellion chamada Sonya, ou Cecile na versão japonesa, tenta descobrir por que ele está disfarçado de Corredor X e o que exatamente ele quer com isso. Eu digo podemos dizer porque isso nunca é realmente respondido. Um efeito colateral do cancelamento prematuro, imagino. E é uma pena, porque sinceramente era a única parte interessante do enredo pra mim. Mas falamos um pouco mais disso já. Antes de contar como essa história termina, e se as perguntas do Wendell são respondidas, porque sinceramente não acontece nada no meio, então não tem muito pra comentar entre ponto A e ponto B, eu quero compartilhar com vocês o meu episódio favorito desta fase... não, deste anime inteiro. O episódio do Carro Demônio! Vamos lá, vocês vão adorar. Tudo começa quando um velho amigo da Trixie, Roy, Ryo no japonês, que nunca foi visto antes e nunca mais será visto depois deste episódio, aparece para lhe pedir um conselho. Ele recebeu uma oferta de emprego como piloto de teste, o que é bom, mas o empregador é a Excellion, o que é mal. A Trixie imediatamente diz para ele recusar, porque a Excellion é do mal, integridade vale muito mais do que aquelas contas que se tem para pagar no fim do mês, e até se oferece para ir com ele e recusar, dar apoio moral. E assim acontece, mas as pessoas da empresa pedem para ele pelo menos ver o carro antes de rasgar o contrato. Ele topa, e esse é o grande erro, pois este carro não é qualquer carro, é o Velocidade 5, ou Gárgula na versão japonesa. O carro que dizem ser possuído pelo demônio. Digo, é só olhar pra ele, ele tem chifres de demônio, como é revelado nesta cena em que ele sangra no chão. Ok, provavelmente é óleo ou gasolina, e eles precisam consertar isso logo, mas parece sangue, é capeta isso aí. E Roy fica imediatamente mesmerizado com o veículo endiabrado, e após dirigi-lo uma vez, ele manda Trixie catar coquinho e aceita o trabalho. A jovem enxerga os sinais e chama Speed para ajudá-la a armar uma intervenção, e ele é a pessoa certa porque conhece a fama do tal carro. Em todas as corridas em que o veículo participava, acidentes eram numerosos, o que sinceramente é meio normal para Speed Racer, então nem sei por que ele levantou esse detalhe, e a energia vital do piloto parecia ser sugada, e ele acabava sempre ferido, ou até inválido, ou até morto. E por isso o carro foi escondido para nunca mais ser usado. Até agora... Após essa exposição básica, Speed e Trixie encontram Roy, que quase atropela os dois, e... Vocês achavam que eu estava exagerando com aquele comentário de intervenção, né? Carro possuído é claramente uma metáfora pro crack. E deve ser um senhor crack, não se passou nenhum dia desde que ele aceitou o emprego. Mas a intervenção vai ter que esperar, porque a Excellion anuncia que a próxima corrida do campeonato será entre Roy e Speed, o que me parece meio estranho considerando que já estamos no meio do torneio e eles querem usar um piloto e um carro totalmente novos, mas eles são a organização do mal, acho que deram seu jeitinho. E olha que coincidência, a corrida será travada em um circuito chamado a Estrada da Pedra do Diabo, em torno de um vulcão ativo. E o Roy... Putz, meu Deus, ele tá parecendo um vilão de Yu-Gi-Oh! Zero. Espero que goste de fogo. A corrida começa e segue normal de início, mas logo começamos a ver o poder demoníaco do carro em ação. Sempre que Speed se aproxima do dito cujo, ele começa a ficar tonto, impedindo-o de tomar a liderança. Felizmente, sua equipe de apoio percebe que algo está errado. Sparky, especificamente, que percebe que há algo de estranho nas ondas hipersônicas emitidas pelo motor do Velocidade 5. Olha só o que acontece quando reproduzo elas de trás pra frente. Armado com esse conhecimento, o mecânico manda pro Speed ondas opostas para neutralizá-las e o moço volta pro páreo, mas o carro demônio não se rende tão facilmente. Ele emite um cosmo vermelho do mal e cria garras para eletrocutar nosso herói com choques do mal. Mas Speed tem uma carta na manga. Tentativa de homicídio! Sério, depois desse episódio, eu nunca mais vi a função G do Match 5 com os mesmos olhos. Mas na verdade, ele a usa para jogar as anti-ondas hipersônicas no Roy, libertando-o, muito dolorosamente, do controle do carro demônio. Speed, então, resgata o piloto endiabrado, mas ainda não acabou, porque o carro demoníaco está seguindo sozinho, e está virando um monstro de Sailor Moon, aparentemente. Mas Speed Racer não é bobo, e usa suas lâminas laser para fatiar o demônio e jogá-lo na lava, enfim encerrando seu reinado de terror. Mãozinha pra cima e tudo. E tudo acaba bem. E nesse ponto do episódio eu tava meio decepcionado, porque tudo isso sugere que o boato do carro ser possuído era só resultado das tais ondas supersônicas, até que... でもガーゴイルには誰も乗っていなかったのになぜ襲ってきたんだろう。それってガーゴイルの悪霊ってハイパーソニックのことじゃなかったの？残念ながらそれはわからないままだな。
Tenho certeza que o carro possuído seria o vilão final se não fosse pelo cancelamento. Muito triste, cara. Eu amo esse episódio, ele é tão insano. Queria que o resto do anime tivesse mais deles. Bom, mas a alegria de pobre dura pouco, então vamos voltar ao enredo principal deste pedaço. Após fazermos uma parada na África para adicionar o chimpanzé Rocky na equipe, provavelmente viraria Zequinha na nossa dublagem, mas já estamos em território exclusivo do Japão. O enredo principal se encerra no episódio 21, e tem bem cara de ter sido apressado no último segundo para dar espaço para o arco seguinte. Basicamente, é a grande final do Grande Prêmio Mundial entre todos os corredores que se qualificaram, que coincidentemente são todos os corredores que o Speed enfrentou, olha só quem diria. E a Excellion está determinada a destruir o Match 5 e impedi-lo de impedi-la. Essencialmente, isso culmina em uma batalha final de carros entre Speed e este cara que o anime tentou empurrar como rival dele, que é decidida do único modo racional que poderíamos imaginar. Um duelo samurai entre carros. Pessoas será que o Speed já matou? Sério, deve estar pelo menos na casa dos 2 dígitos. Claro que isso somente não acaba com a Excellion inteira, mas outra coisa acaba. Sonya se alia ao Corredor X e arranja pra ele o MDs de PSP com todos os podres da empresa. E, simples assim, a Excellion está acabada. Meio anticlimático, né? Quanto ao Speed, ele volta pra corrida com todos os seus adversários anteriores e o episódio termina sem sabermos quem ganhou. Apesar de provavelmente ter sido ele, claro. Então a resposta pra pergunta... Será que vou ser forte o bastante para vencer a corrida da Batalha Mundial? Provavelmente... Bom, não que importe muito, porque na semana seguinte, Speed Racer X se transformaria num anime completamente diferente. E é aqui que eu realmente queria chegar. Está na hora do Match 5 e... De volta para o futuro. Tudo começa com Speed e seus amigos curtindo férias na praia alegremente. Tudo está bem, pacífico, o sol brilha, até que de repente, furacão do nada! E é do nada mesmo, eles nunca explicam de onde ele saiu ou por que ele é teleguiado no Speed. Mas ele é, e obviamente o rapaz precisa fugir dele com o Match 5. Felizmente, é nessa fuga desesperada que algo inacreditável acontece. Ao alcançar 555 km por hora, sabe porque o nome do anime é Maha Go 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 e Go significa 5, que fofo. O Match 5 começa a brilhar e é transportado para um outro lugar, um que não mostra nem sinal do mar, nem de furacões, nem de nada. E aqui a turma muito convenientemente encontra um cientista chamado Dr. Zebet, que explica que eles estão no distante futuro de 2555. De novo, Go Go Go. Sim, o Match 5 pode viajar no tempo quando alcança velocidade e título, e o Zebet dá pro Speed um dispositivo que permite a ele controlar exatamente para quando ele quer ir. E o que ele precisa fazer com essa habilidade, você pergunta? Bom, a trama agora é esta. Neste futuro distante de 2555, a humanidade decaiu e está sob a liderança tirana e cruel do Lord Handler e seus associados de pele azul. Nunca fica claro se eles são alienígenas ou mutantes ou algo do tipo, eles só têm pele azul, aceitemos. E ele exerce sua tirania com o uso de carros, obviamente. A única esperança da humanidade está nas rodas de Ezequiel, 4 fontes infinitas de energia que foram conferidas a um profeta chamado Ezequiel no Velho Testamento, mas que, por motivos, se espalharam por várias eras. Se elas caírem nas mãos de Handler, ele terá o poder de dominar o mundo, mais ainda do que ele já domina. Aliás, não, o universo! Então cabe a Speed e seus amigos acharem as rodas de Ezequiel nesses vários pontos do espaço-tempo e salvar o futuro. Putz... O que eu posso acrescentar a essa sinopse? Sei lá, ela fala por si só. É esse tipo de loucura gerada por desespero que me atrai tanto em animes como este. Esses animes infantis que ninguém dá atenção. As chances deles pirarem desse jeito pra salvar a audiência são altas, e sempre que isso acontece, sempre gera um lindo momento na história do entretenimento que poucas pessoas ficam sabendo. É lindo, cara. Estou tão feliz de ter decidido ver o resto desta coisa. Enfim, obviamente o anime vira um anime totalmente diferente nesse último arco. Os pais do Speed são removidos da história, corridas deixam de ser relevantes e dão espaço para exploração e ocasionais lutas de carros, e claro, cada episódio é uma viagem a um período diferente da história, tipo Flint, o Detetive do Tempo. Antigo Egito, dinossauros, Homens das Cavernas, Atlântida, Velho Oeste, sabe? As paradas obrigatórias, todas com o mesmo sempre confiável formato de ajudar alguém nessa era que está relacionado com uma roda de Ezequiel e terminando com o Speed tendo que destruir uma cobra mecânica do Handler, ou algo que o valha. Mas, infelizmente, apesar do enredo ter ficado mais doido... Sério, dinossauros em Speed Racer, cara.
ele continuou bem fraco. É tipo, o problema de Speed Racer X nunca esteve em seu conceito base, mas sim em sua execução. Não adianta mudar o primeiro e deixar o segundo igual, sabe? Esses episódios continuam tão chatos quanto os antigos, mas agora são um gênero diferente de chato. Uma pena, mas... bom, eu gosto mais de viagem no tempo do que de corridas, então olha só. O único episódio digno de atenção aqui é o 32, o último antes da reta final da série. Se passando em um futuro menos distante que o da trama principal, ele é uma genuína história de fantasma. Speed se vê seduzido pelo espírito de uma linda corredora que sofre por ter sido a única sobrevivente de um horrível acidente de corrida que matou uma dúzia de corredores, e cabe a Trixie salvá-lo de ser levado pro além. Diferente do episódio do carro possuído, esse aqui é tipo... genuinamente bom, sabe? Me lembra aquele episódio de Pokémon do Pico da Donzela. Tem boa direção, animação bem melhor que a média pro anime, e a atmosfera realmente funciona. Me pergunto se foi escrito ou dirigido por um convidado especial. Bom, eu nunca saberei, porque não consigo ler essas coisas ainda. Um dia, quem sabe. Mas agora vamos ao fim do anime inteiro. Apesar dos esforços de Speed e companhia, Handler consegue reunir as 4 rodas de Ezequiel, então a única saída que resta pra turma é um ataque direto ao castelo dele. Enquanto eles tentam se infiltrar no local, Handler faz uma festinha para se anunciar como Super Mega Imperador do Universo. E devido à dificuldade do anime de desenhar multidões, ela é bem triste, parece ter tão pouca gente. Mas anima um pouco quando Speed e os demais são capturados pelo ditador, que decide desafiar Speed para um último duelo de carros a bordo de seu estranho carro zebra, que é capaz de se transformar num tigre, à la Beast Wars. Ele é forte, e nem todas as habilidades do Match 5 conseguem detê-lo. Mas, felizmente, com a ajuda do Corredor X, que aparentemente também é capaz de viajar no tempo, eu acho, sei lá, não é muito bem explicado, os demais amigos do Speed desconectam as rodas de Ezequiel do castelo do Handler e o fazem ser transportado para sua linha do tempo original, seja lá quando isso for. Então, o trio azul era do futuro, do passado? Quem liga? Final feliz! Os humanos instantaneamente voltam a prosperar e nossos heróis voltam pra casa. E nós finalmente aprendemos a preferência sexual do Speed. 私決めた。帰ったら純白のウェディングドレスを注文しちゃうわ。そりゃめでたいや。でも相手がいるのか？もちろんでしょ。あ、おい。あら。 Eu não julgo Speed, mas isso é esquisito pra caralho, procure terapia, seu doente. E é nesse momento descontraído, pós-salvamento do tempo e espaço, que o anime termina de fato. Então, quanto à segunda pergunta do Wendell... Será que vou descobrir o que aconteceu com o meu irmão? Não, ele nunca descobre! Digo, sim, nós sabemos que ele é o Rex, e isso é confirmado pelo próprio personagem em um certo momento, mas o Speed nunca descobre. Na verdade, ele para de querer descobrir depois de um certo ponto. Ao final do campeonato, ele já tinha parado de falar disso, e quando começam as viagens no tempo, o Rex nunca mais é sequer citado. Como eu disse, loucura de anime à beira do cancelamento. Sempre divertida, mas muitas vezes deixa pontas soltas. E eu não sei como concluir esse vídeo. Não recomendo Speed Racer X, e provavelmente vou esquecer dele nos próximos dias, mas fico feliz dele ser tão doido. Sei lá, se dá pra tirar uma lição disso tudo, se você não pode ser bom, pelo menos seja insano. Tá aí, boa conclusão. You can't tell me the car is possessed, Speed. That only happens in Stephen King books.